Vamos colocar que você não tem plano de saúde, você vai num atendimento municipal, tá, pelo SUS, aí você chega lá, não tem a medicação, o médico não está recebendo. Se o médico não está recebendo um salário em dia, você trabalha porque você precisa pagar a conta. Automaticamente você já não fica normal. Por mais que você precise estar, através de juramento, você sabe que a vida é essencial, é questões de segundos, mas na prática, né? Na prática é complicado. E aí, doutora, de quem é a responsabilidade? Com quem reclamar? Porque, às vezes, não é falta de dinheiro, né? Ali está faltando remédio, não é por falta de dinheiro, às vezes é por má gestão. E não adianta você colocar mais dinheiro na mão de um gestor, se ele não sabe trabalhar, não vai adiantar você colocar mais dinheiro na mão dele. E acaba que, às vezes, toda uma população é penalizada. E aí? E aí, a gente tem que lembrar o seguinte, se a gente não está falando de plano de saúde privado, a gente está falando do SUS, por exemplo, a gente tem que lembrar que a responsabilidade da saúde, ela é do Estado, do município, da União. Eu posso cobrar tanto um, quanto o outro. Primeira coisa, quando é negado por falta daquilo ali, você tem que registrar por uma filmagem, você tem que registrar por um pedido por escrito, para a pessoa dar como recebido, pode fazer na própria punho e falar assim, ó, informa aqui para mim que não tem, bate o carimbo. Você tem que fazer por isso. Você tem que arrumar uma forma de registrar que eles falaram que aquilo ali não tinha. Sim. Se você arrumar uma forma de registrar aquilo ali, você depois tem como demandar isso judicialmente e pedir. Se a responsabilidade é do Estado, solidária, Estado, município, União, você pode cobrar qualquer um dos três ou os três. E requerer isso judicialmente. Sim. Por exemplo, se todo mês falta o medicamento tal, você já pede para que isso seja feito para 6 meses de tratamento. Então, você costuma pode funcionar, né, doutora? Funciona. Costuma funcionar. Funciona assim. Demora, né? Não, assim, o judiciário, quando são situações de urgência, que é o que acontece muito na saúde, o judiciário tem sido muito efetivo no cumprimento das medidas. Tanto com relação ao Estado, município, todos. Por exemplo, eu trabalhei numa ação recente em que uma cliente, ela teve um problema e teve uma embolia num voo, depois de um voo, e ela ficou acamada e não tem lucidez nenhuma. Ela usa sonda para se alimentar, não consegue sair do lugar, não movimenta absolutamente nada. A gente não sabe se é reversível ou se não é. E aí, são muitos medicamentos que eles passam. E assim, é impossível dela sair. E aí, a família contratou, né, um médico e tudo, que foi fazer uma revisão daqueles exames e verificou qual que era o tratamento ideal para ela. O tratamento ideal para ela era para prolongar a vida dela e para verificar se tinha chance de retornar ao estado que era. E se não tivesse chance de retornar, para que desse a melhor qualidade de vida para ela. Aí eles verificaram que ela necessitava de uma fisioterapia diária, que ela necessitava de uma consulta com o clínico todo mês, que ela necessitava de uma consulta com um neurologista todo mês, Sim. que ela necessitava de enfermeiros, que ela necessitava de técnicos em enfermagem 24 horas na casa dela, porque tinha uma questão do perigo da sonda, porque inclusive às vezes já tinha soltado, aquela questão toda. E aí a gente promoveu essa ação. E o Estado e o município, a gente preferiu promover contra o Estado e o município. A gente pediu medicamentos, a gente pediu para que eles transformassem aquela casa, porque de acordo com o médico, ela necessitava de uma internação domiciliar. Ela necessitava de cuidados 24 horas e que vários outros profissionais fossem até lá. E, por exemplo, verificada a lucidez dela, deveria também ir uma psicóloga semanal. Ah, sim. Tudo em casa. Então, o que o Estado teve que fazer? A gente constou todos os itens que são necessários para uma internação domiciliar: cama, aparelho de pressão, aparelho de medir frequência cardíaca, aparelho de medir saturação. A gente está falando daquele utensílio que fica aqui, que coloca o soro. Todos os equipamentos, colchão,
Fez aquele rol ali, enumerou tudo. Tudo. A gente está falando de gases, a gente está falando de fralda, a gente está falando de curativo, a gente está falando de máscara que os profissionais têm que usar, de luva, a gente está falando de seringa que tem que colocar. Então, assim, são mínimos, além dos profissionais. Então, a gente colocou todos, mais a medicação, e foi deferida em tutela antecipada, antes de eles apresentarem qualquer defesa, que eles fornecessem. Que coisa, hein? E eles não forneceram. E aí, o que a gente fez? A gente pegou e falou assim, já que eles não estão fornecendo, e aí o juiz estipulou uma multa. E ainda assim, eles não forneciam. E aí, o que a gente fez? A gente entrou em contato com 3 empresas diferentes que prestam serviço de home care completo, inclusive fornecendo todo aquele material. Eles apresentaram 3 orçamentos, a gente apresentou os 3 orçamentos do processo, o juiz mandou penhorar na conta do Estado, porque nós escolhemos o Estado que a gente achou mais fácil. Sim. Equivalente a 6 meses de tratamento. E quando estivesse terminando, era pra gente informar se tivesse de novo, porque se continuasse, ia mandar penhorar mais ainda.